Agora foi. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Francis. Boa noite para o pessoal que chegou. Estamos lendo Teologia e os LGBT, do padre Luiz Correia Lima. Nós estamos na página 110, no primeiro parágrafo. Então, o que a gente está discutindo aqui? Esse capítulo é sobre o posicionamento da alta hierarquia da igreja a respeito de questões LGBT. Então, nós já passamos por documentos. O que a gente está vendo agora é sobre o pontificado do Papa Francisco. O que tem de novidade nisso? Vamos lá, na página 110, no primeiro parágrafo ali. Ele, quando ele está falando ele ali, está falando do Papa Francisco. Ele não elencou todas as normas e todos os preceitos secundários, que, em meio à evolução da teologia e das ciências, perderam seu valor. Mesmo porque esse processo é dinâmico, envolve consensos eclesiais e sempre articula permanências e mudanças. Mas o Papa aponta para a teologia e para a evolução das ciências como agentes do amadurecimento da Igreja. Sublinha essa linha, essa frase é muito importante. O Papa aponta para a teologia e para a evolução das ciências como agentes de amadurecimento. Então, veja que o Papa não diz que a ciência é a verdade, ou que a Igreja é a verdade, mas que a teologia e no plural, as ciências ajudam no amadurecimento. Isso se apoia no ensinamento do Concílio Vaticano II. O que os apóstolos de Jesus transmitiram à Igreja progride sob a assistência do Espírito Santo. Ao longo dos séculos, a Igreja tende continuamente para a plenitude da verdade divina. A teologia e as ciências profanas significa qualquer ciência que não seja a teologia. A teologia e as ciências profanas conduzem os fiéis a uma vida de fé mais pura e adulta. Há uma ordem ou hierarquia das verdades na doutrina católica, segundo o nexo dessas verdades com o fundamento da fé cristã. Olha, essa frase aqui você sublinha 10 vezes, coloca uma florzinha, coloca um pincel, escreve importante, é muito bom essa frase aqui. Há uma ordem ou hierarquia das verdades. Agora o Papa vai explicar. Isso está escrito, bem escrito no Catecismo da Igreja Católica. E existe, então, não é que uma verdade é mais verdade que a outra, mas existem verdades com V maiúsculo e verdades com V minúsculo. Existem algumas verdades absolutas e existem algumas verdades que são expressões da grande verdade. Então, existe uma hierarquia de valores. De valores não, de verdades. Alguns pontos são mais importantes porque estão estreitamente ligados a esse fundamento. Outros, por sua vez, são menos importantes porque não estão ligados a ele. Quando o Catecismo da Igreja Católica completou 25 anos, o Papa reiterou o aspecto dinâmico e progressivo do ensinamento da Igreja. Não se pode conservar a doutrina sem fazê-la progredir, nem se pode prendê-la a uma leitura rígida e imutável, sem humilhar a ação do Espírito Santo. Vamos lá. Então, deixa eu parar aqui um pouquinho para falar da hierarquia das verdades. Então, olha, existem algumas verdades que são absolutas e que a igreja não abre a mão. Por exemplo, que Jesus é Deus. A pessoa de Jesus, o Cristo, é Deus. Essa é uma verdade absoluta. Que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Verdade absoluta. Inquestionável. Dogma, né? Agora, o celibato dos padres. É uma verdade absoluta? Não. Então, ela pode mudar? Pode. Tanto que, nas tradições, o celibato começou a existir um pouco antes da Idade Média, ali depois é que ele foi pulverizado, né? Ele foi expandido para a igreja inteira. As igrejas católicas de tradição não romana, a copta, ucraniana,
e outras, os padres casam tranquilamente. Outra verdade, na hierarquia das verdades. Aquilo que está na Bíblia e que foi confirmado pelo magistério reunido. Então, os documentos da igreja que têm fundamento na Sagrada Escritura e que foram confirmados pelo magistério reunido, quer dizer, dito em concílio, é uma verdade alta. Então, se um padre da paróquia diz assim, estou tentando puxar uma coisa bem aleatória. Eu vou criar um exemplo absurdo, tá? Só para vocês. A partir de agora, vai haver um culto do canetão vermelho. Primeira coisa que estava na minha frente aqui, gente. Pode ser do vermelho e do azul. Vai ter agora. Deus está me revelando isso e a partir de agora a gente vai fazer um culto a um canetão vermelho e um azul. Isso tem algo. É um padre que está dizendo. A palavra dele tem peso? Tem. Tem valor? Tem. Mas dentro da fé católica, a palavra desse padre, ele está em que ordem hierárquica de verdades? Tá na Bíblia? Não tá. Na Bíblia, em nenhum lugar está escrito que existe um culto litúrgico a dois canetões. No magistério da igreja, tem algum documento dos bispos reunidos falando que existe um culto a canetões? Não. Algum bispo falou isso sozinho? Não. Então, isso é só desse padre. Então, os fiéis não são obrigados a seguir a orientação deste padre a respeito dos canetões. Isto é hierarquia de verdades. Existem algumas verdades maiores, universais, e existem algumas que são localizadas, regionais, são situacionais. Por exemplo, exemplo maravilhoso agora. Olha só. O Papa soltou um documento, acho que foi na sexta ou no sábado, aprovando o culto a Medjugorje. Vocês conhecem Medjugorje? As aparições de Nossa Sim, Senhora Rainha. eu conheço. Logo quando começou, inclusive minha mãe foi até lá. Foi Medjugorje? Legal. Então, Medjugorje, as aparições de Medjugorje, elas não tinham, aliás, ainda não foi comprovado pelos peritos da Igreja Católica que o Vaticano colocou, eles ainda não estão convencidos de que a aparição é Nossa Senhora. Teve milagre, vários, está tendo milagre, existe um culto ali, a Nossa Senhora de Medjugorje, ou da Rainha da Paz, naquele lugar em Medjugorje. Agora, pense, por exemplo, Renata, qual que é a cidade que você mora, ou o seu bispo, diocese? Natal, Rio Grande do Natal. Norte. Qual é o nome da diocese? Aqui eu não sei. O O nome da nome sua paróquia? é na paróquia de Mirassol. Paróquia, como que é o nome do padre? É Monsenhor Lucas. Monsenhor Lucas. Vamos imaginar que o Monsenhor Lucas resolveu chegar num dia na igreja e falar o seguinte: hoje, a partir de hoje, todo mundo vai fazer um culto semanal à Nossa Senhora de Medjugorje, a Rainha da Paz. E qual que é o padroeiro da sua igreja, Renata? É Nossa Senhora Terezinha. Santa Terezinha. Santa Terezinha. Santa Terezinha. Olha, nossa, Santa Terezinha foi elevada aí. É. Santa Terezinha. Aí o povo fala assim, padre, mas aqui, ó, padroeira é Santa Terezinha, não é a Rainha da Paz. E o padre fala assim, mas eu tô dizendo que a partir de agora é Medjugorje, é Rainha da Paz. Então, aí a gente vai procurar se isso tem fundamento. Então, onde é que existe uma hierarquia de verdades aqui? Então, a gente vai olhar, deixa eu ver. Santa Terezinha já foi declarada santa. A igreja já validou, existe um culto de séculos, ok. Medjugorje, não. Medjugorje, existem pesquisas do Vaticano. Então, eu vou procurar
o que o Papa disse, se tem documento, eu vou procurar escritos, eu vou procurar validação oficial. Não tem, vírgula, ainda. Então, o Papa, nesse domingo, ele reconheceu que lá acontecem fenômenos, milagres, culto, voltados à Nossa Senhora. Ponto. Então, o Papa disse, não tenho nada contra que seja feito isso aqui. Mas o Papa não disse, isso aqui reconhecemos que é a aparição de Nossa Senhora. Ainda não tem, segundo o Vaticano, evidência suficiente para declarar isso. E aí, o pessoal da paróquia da Renata fala assim, seu Monsenhor, a gente não vai seguir Medjugorje, porque Medjugorje ainda não está aprovado pelo Papa. A gente vai seguir Santa Teresinha, porque Santa Teresinha já foi declarada santa. Isso é a hierarquia das verdades. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Agora a gente vai... Pensem nisso que eu falei, a gente vai aplicar agora para as questões LGBT. Tem questões que são oficiais e tem algumas que são particulares. E aí, como é que a gente lida com isso? É sobre isso que o Papa está dizendo aqui. Alguém pode continuar lendo, por favor, na página 110, a hierarquia das verdades? Vamos lá, então. A hierarquia de verdades é válida, diz o Papa, tanto para os dogmas de fé, como para os demais ensinamentos da Igreja, incluindo a doutrina moral. Na mensagem moral, há uma hierarquia nas virtudes e nas ações. A misericórdia é a maior das virtudes. As obras de amor ao próximo são a manifestação externa, mais perfeita da graça interior do Espírito. Os preceitos dados por Cristo e pelos apóstolos ao povo de Deus são pouquíssimos. E os preceitos adicionados posteriormente pela Igreja devem ser exigidos com moderação, para não tornar pesada a vida aos fiéis e nem transformar a religião numa escravidão. Ponto. Olha que parágrafo lindo, lindo. A hierarquia de verdades é válida, diz o Papa, tanto para os dogmas de fé, quanto para os demais ensinamentos da Igreja. Então, há uma hierarquia até mesmo nos dogmas de fé e nos ensinamentos da Igreja, incluindo a teologia moral. Então, aquilo que se refere a comportamento, a moralidade na fé cristã católica, existe uma hierarquia de verdades nisso. Aí o Papa dizendo, na mensagem moral tem uma hierarquia nas virtudes. A misericórdia é a maior das virtudes. Sublinha. Pim. Olha que frase linda. A misericórdia é a maior das virtudes. As obras de amor ao próximo são a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito. Agora vem a hierarquia. Olha só por onde é que o Padre Luiz começa a explicar da hierarquia. Os preceitos dados por Cristo e pelos apóstolos ao povo de Deus são pouquíssimos. Então aqui ele começa falando assim, o que está no topo da hierarquia? Cristo. Depois, o que os apóstolos ensinaram. Cristo, os apóstolos, o que o Cristo ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Foi muito pouco. Não fala sobre todos os problemas da humanidade. Mas é a nossa fonte. Tá. Aí tem Cristo, os apóstolos e, continuando o texto, os preceitos adicionados posteriormente pela igreja. Que preceitos são esses, gente? Por exemplo, roupa. Por exemplo, símbolos. Por exemplo, comportamentos. Por exemplo, organização de sacramentos. Vocês sabiam que os sacramentos, eles têm uma história e eles foram criados ao longo da história da igreja, que eles não vieram de uma vez? Então, existe, e que antigamente eram muito mais sacramentos. O Concílio Vaticano II que chacoalhou o limoeiro e ficaram 7. E assim, a gente compreende que na hierarquia das verdades tem Cristo, Jesus, o que Jesus disse, embaixo, o que os apóstolos disseram, embaixo, os ensinamentos da igreja,
E aqui, igreja não é com I minúsculo, é com I maiúsculo. É a igreja grande. É a igreja do Papa reunido com o conjunto dos bispos. Então, significa que um bispo sozinho não pode tomar uma decisão que tenha validade universal. Por exemplo, vamos imaginar que o bispo da Maria José, como é que é o nome dele, Maria José? Dom Hamed. Dom Hamed, isso mesmo. Dom Hamed. Vou usar ele como exemplo, é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, quem vai assistir essa gravação depois, eu não estou falando do bispo, não. Jesus, Hamed, se alguém te mandar o vídeo, eu peço perdão, é só um exemplo. Vamos imaginar que Dom Hamed resolve baixar um decreto dizendo assim, a partir de hoje, todos os homens na igreja só podem entrar na igreja com a roupa de cor verde. Está proibido homens usarem outra roupa de outra cor. Aí a gente tem que perguntar, peraí, é um bispo falando, eu obedeço ou não obedeço? Ele é o bispo, eu vou obedecer. Agora, qual é o fundamento disso? Onde é que eu vou procurar? Cristo falou alguma coisa sobre isso? Deixa eu ver, na Bíblia não está escrito, tem um lugar que Jesus mandou homens usarem roupa verde. Os apóstolos, vamos ver, nas cartas de São Paulo e dos outros, tem alguma coisa sobre isso? Não tem. Papa, falou alguma vez sobre isso? Não. Os bispos reunidos, o concílio, falaram sobre isso? Não. É só esse bispo. Só esse bispo. Então, eu posso questionar isso e seguir ou não. É conforme a minha consciência de fé e a minha coerência com aquilo que eu acredito. Isso não significa dizer que o bispo está errado. Significa dizer que, para mim, eu vou para a igreja com uma roupa branca, sei lá, amarela. Porque é só esse bispo, só Dom Hamed. Se for lá na diocese da Renata, vai poder usar roupa de qualquer cor. Então, o que o Dom Hamed faria nessa situação é uma tentativa de universalizar para que o mundo todo, os homens só passem a usar verde. E ele não pode fazer isso. Por quê? Porque existem verdades maiores, existe uma hierarquia de verdades maior. Entre elas estão os ensinamentos da igreja com I maiúsculo e com I minúsculo. Pode continuar lendo, por favor. Nesta moral matizada que o Papa expõe, tem grande importância o bem possível. Sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que vão se construindo dia a dia. Um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que uma vida externamente correta, de quem não enfrenta maiores dificuldades. Parou, só um pouquinho. Ó, vejam que aqui o Padre Luiz está dizendo uma coisa que a gente, que é LGBT, a gente faz bastante. Na moral matizada, né, o Papa tem uma grande importância o bem possível. O bem possível não é o bem absoluto, não é o bem perfeito, é o bem possível. Então, a gente deseja que seja feita o perfeito, mas o Papa está dizendo assim, se a gente não conseguir o perfeito, a gente está bem aceitando aquilo que é possível. Sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas do crescimento das pessoas. Então, por exemplo, aparece alguém na paróquia, na comunidade, que, nesse momento, ainda não consegue, sei lá, rezar o creio, porque veio da igreja evangélica, ou porque veio de outro lugar, aí a gente precisa ter paciência com essa pessoa no processo de conversão dela. O ideal seria que ela conseguisse, mas ela não consegue ainda. Tá ok, o Papa está dizendo assim, não abandonem o ideal cristão, mas não desanimem com aquilo que for possível, com aquilo que a pessoa consegue dar nesse momento. Para quem é LGBT, para a gente, isso toca muito. Porque pode ser que alguns de nós possa passar por alguma situação na vida de revolta com Deus, de revolta com o bispo, com o padre,
com alguma pastoral, algum movimento, com alguma liderança na comunidade, ou sei lá, né? Ou com Deus mesmo. E num determinado momento da vida, a pessoa não consegue manter um ideal cristão, daquilo que Jesus pede, ou daquilo que a igreja ensina, ou daquilo que ela consegue fazer, daquela que ela costumava fazer. Ela só consegue fazer de 100%, ela só está conseguindo 10%. O Papa está dizendo assim, não abandonem esses 10% que a pessoa pode dar. Valorize os 10%. Para quem é LGBT, nós sabemos que hoje, por enquanto, não casaremos, não teremos o sacramento do matrimônio. Pode ser que no futuro tenha. Agora, essa é a revolta de muita gente, né? Eu não vou na missa, eu não vou na igreja, eu não vou porque eu não posso, eu não sou casado, eu não recebi o sacramento do matrimônio, eu não posso comungar, mas tem outras coisas que você pode fazer. Então, não é porque você não pode comungar ou você não recebeu o sacramento do matrimônio que você não pode participar da igreja. Você pode, diz o Papa, com aquilo que você consegue. É isso que o Padre Luiz está dizendo aqui. Acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas do crescimento das pessoas. Possíveis etapas do crescimento das pessoas. Então, as pessoas vão crescendo na fé por etapa. Aí a gente vai tendo paciência. Vai, Hilton. A consolação e a força do amor salvador de Deus devem chegar a todos. Deus opera misteriosamente em cada pessoa, para além de seus defeitos e de suas quedas. Um coração missionário não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. Um exemplo de relação entre o ideal evangélico e o bem possível é a família formada pela união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher. Todos os papas defendem esta instituição. Mas certa vez, Francisco fez um interessante e inesperado elogio à mulher paraguaia, que ele considera a mais gloriosa da América Latina. Isso porque, após a Guerra do Paraguai contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai, entre 1864 e 1870, sobraram no Paraguai 8 mulheres para cada homem. E as mulheres paraguaias fizeram uma escolha difícil e arriscada: ter filhos para salvar a pátria, a cultura, a fé e a língua. O Papa elogiou uma prática extramatrimonial de procriação feita em escala nacional em circunstâncias extremas. Essas mulheres são consideradas mais gloriosas do que todas as outras, incluindo as que vivem no modelo tradicional de família. Com isto, Francisco não contraria a moral católica e nem diminui o apreço pelo matrimônio, mas mostra corajosamente o amplo alcance da busca do bem possível no campo da moral. Pronto. Isso aqui é de arrepiar os cabelos. Vocês sabiam já dessa história ou não? Não? Eu não. Não, eu não. Então vamos lá, retomar. Teve a Guerra Brasil-Paraguai e a Guerra Uruguai-Argentina. 1864. Acho que foi, né? E aí, o que aconteceu? Os homens iam para a guerra e morriam. Com isso, quando a guerra acabou, muitos homens tinham morrido. Então, faltava força de trabalho, faltava gente para trabalhar no comércio, para fazer a economia girar, para cuidar da vida de um país. E aí era o país que estava em risco, porque faltavam pessoas para tocar o país para frente, porque muitos morreram na guerra. Então, o Papa está dizendo, as mulheres paraguaias tiveram a iniciativa, a ação, decidiram ter muitos filhos. Como é que faz filho, gente? Tendo relação com homens. Ali naquele caso, né? Para que mais mulheres ficassem grávidas e tivessem mais rapidamente a recuperação da população. Para que não houvesse uma baixa populacional que pudesse comprometer o futuro do país. Isso significaria, com menos população, menos trabalho,
menos giro na economia, menos produção de produtos e serviços e na indústria. Então, o Papa entende que a decisão das mulheres de ficarem grávidas, aí para aumentar a população do Paraguai, foi uma forma de salvaguardar a vida paraguaia, a cultura paraguaia. E nisso elas precisam ser elogiadas. Diz aqui o Padre Luiz, são gloriosas, foi a expressão deles. E nisto tem aquelas mulheres que tinham católicas, tinham o sacramento do matrimônio e tiveram relação com outro homem que não o marido. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu disse? Tranquilo. Aqui está o Papa dizendo assim: nesta ação dessas mulheres eu não vejo pecado. Cadê? Vejo corajosamente o amplo alcance da busca do bem possível no campo da moral. Então, esses homens voltaram, os sobreviventes voltaram para o Paraguai, só que voltaram alguns sem família. E aí tiveram filhos com essas mulheres paraguaias, sem o sacramento do matrimônio. Haja vista que a quantidade populacional era 8 mulheres para cada homem. Exatamente. 8 mulheres para cada homem. Então, às vezes, um único homem engravidava quantas mulheres? Não sei, né? 8? E aí, é pecado ou não? Onde fica a hierarquia das verdades aqui? Percebe? Então, para o bem comum deste país, para salvar a cultura, a educação, a vida da população, estas mulheres, pela hierarquia da verdade, porque o valor da vida é muito maior, hierarquicamente, do que uma doutrina moral. Não tem sacramento do matrimônio, tá bom, mas assim, eu preciso fazer com que todo mundo viva bem. Gente, vocês compreenderam isso? Falar isso numa paróquia é gerar um escândalo bem grande, é gerar uma briga total, vai ter muita gente escandalizada, né? Então, não sou eu que estou dizendo isso, é o Padre Luiz. E não é nem o Padre Luiz que está dizendo isso. O padre nunca deve ter falado isso, não há missa, não. O Papa Francisco está dizendo isso. Chamou essas mulheres, elas são gloriosas. Por que são gloriosas? Porque resolveram se ofertar para salvaguardar um país, para reconstruir um país. Hierarquia das verdades. A vida é uma grande hierarquia. Está lá no topo. Vamos lá, vamos continuar. Se vocês achavam que isso é escandaloso, aguardem os próximos capítulos. Vai, Ilton. Vamos lá. A gradualidade na aplicação da lei moral não é um elemento novo na doutrina, incluindo o que se refere à castidade. A busca do bem possível muitas vezes impele os fiéis a trilharem um caminho progressivo, de crescimento em etapas, passando por fases marcadas pela imperfeição e até pelo pecado, conforme ensina o catecismo. Beleza, olha só, essa frase está dizendo o seguinte: a igreja reconhece que no caminho da perfeição cristã, no caminho da santidade, é possível que neste caminho hajam momentos de pecado, que nesse caminho de santidade hajam momentos que não sejam tão bons. Então, o catecismo da Igreja Católica está dizendo assim: para ser santo, não há exclusão de pecado. No caminho para a santidade, pode haver momentos de pecado. Sim. Isso é importante, porque quando a condenação de pessoas LGBTs por um namoro, por exemplo, quando duas meninas vão para a missa de mão dadas, ou uma delas é catequista, e alguém chegar dizendo lá assim, mas onde é que está o testemunho dessa pessoa? Como é que ela pode ser catequista se ela é lésbica? Que está uma situação complicada. Então, qual é o bem? A gente tem que olhar, o Papa está dizendo assim, qual é o bem que a gente tem que olhar para essa menina?
Ela vem da comunidade, cresceu na comunidade, participa sempre, e o que ela consegue fazer é isso aqui, porque ela é lésbica e ainda não é permitido o sacramento do matrimônio. Mas se tivesse sacramento do matrimônio, será que ela contrairia o matrimônio? Ela faria? Provavelmente sim. Só que ela não pode. Então, o que ela pode é dar catequese. O Papa está dizendo, tá bom. É o que ela consegue. Este é o bem possível. O ideal ela não consegue. O ideal seria ter o sacramento do matrimônio. Nas orientações oficiais da igreja, hoje isso não é possível. Mas ela consegue participar de outras formas. Tá bom. Vamos lá. Mas esta gradualidade é quase desconhecida em muitos ambientes católicos e deveria ser ensinada de forma mais ampla. Muitas vezes há um triunfo do tudo ou nada, do idealismo estéril sem paciência e sem misericórdia. O Papa é contundente contra esta rigidez. Fujam dos padres rígidos, eles mordem, diz Hoje é um dos padres rígidos, né? O Padre Luiz fala muito essa frase. Se vocês já viram alguma live dele, algum material, ele fala muito, 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 muito essa frase. Pode continuar. A novidade de seu pontificado em relação aos LGBT vai além de documentos magisteriais. Está também em gestos públicos e palavras no acolhimento destas pessoas, que são exemplos positivos e inspiradores. No início de 2015, ele recebeu em sua casa a visita do transexual espanhol Diego Neria e de sua companheira Macarena, deixando-se fotografar com ambos. A história de vida de Diego tornou-se então conhecida, mostrando o preconceito atroz que muitos transgêneros sofrem e como se pode enfrentá-lo. Beleza. Então, olha só. Esse parágrafo, o Padre Luiz está reforçando o seguinte. Na hierarquia das verdades, existe uma coisa chamada acolhida, amor. Que não existe um documento dizendo que o Papa não pode receber pessoas transexuais. Não existe um documento dizendo que pessoas transexuais são impedidas de chegar perto do Papa. São impedidas de serem recebidas pelo Papa, ou pelo Bispo, ou por qualquer pessoa. Então, quando o Papa acolheu esse casal transexual aqui, o Diego e a Macarena, o Papa está fazendo uma coisa que não está escrita, mas que é a obrigação do Evangelho. De onde é que veio isso? A gente começa lá por cima, Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Então, o que o Papa está falando, está escrito? Não. Então, na hierarquia das verdades, onde é que está isso? Na palavra de Cristo. Amar, acolher. Isso é importante, porque assim, é uma lei não escrita. É uma lei não falada. Não existe um documento oficial dizendo assim, Papa, você pode receber pessoas trans. Mas existe um versículo bíblico dizendo, amai-vos como eu vos amei. E se formos abranger um pouco mais, entra também na caridade, né? Sim, perfeito, exatamente. É a caridade cristã. Exatamente. Vamos lá. Então, ele vai relatar aqui um pouco a história do Diego. Ele nasceu com genital feminino, mas desde criança sentia-se homem. Seu cérebro e sua autopercepção não correspondiam ao restante do corpo. No Natal, Diego escrevia aos Reis Magos, pedindo como presente tornar-se menino. Ao crescer, resignou-se à sua condição. Minha prisão era meu próprio corpo, porque não correspondia absolutamente ao que minha alma sentia, confessa. Ele escondia essa realidade quanto podia. Sua mãe pediu-lhe que não mudasse o seu corpo enquanto ela vivesse. E ele acatou esse desejo até a morte dela. Quando ela morreu, Diego tinha 39 anos. Um ano depois, ele começou o processo transexualizador. Na igreja que frequentava, despertou a indignação de pessoas. Como se atreve a entrar aqui na sua condição? Você não é digno. Certa vez chegou a ouvir de um padre em plena rua. Você é filha do diabo. Mas, felizmente, teve o apoio do bispo de sua diocese, que lhe deu ânimo e consolo. Isso encorajou Diego a escrever ao Papa Francisco e a pedir um encontro com ele.
O Papa o recebeu e o abraçou no Vaticano, na presença de sua companheira, com palavras que lhe trouxeram grande conforto. Hoje, Diego Neria é um homem em paz. Nos Estados Unidos, Francisco recebeu na nunciatura apostólica o seu antigo aluno e amigo gay Iago Grassi e o companheiro dele. Grassi já tinha apresentado o seu companheiro ao Papa 2 anos antes. Esse relacionamento nunca foi problema na amizade entre Grassi e Francisco. Também o chileno Juan Carlos Cruz, vítima de abuso sexual por um sacerdote, foi recebido pelo pontífice, com quem conversou longamente em particular. Francisco lhe disse: Juan Carlos, que você é gay não importa. Deus te fez assim e te ama assim, e eu não me importo. O Papa te ama assim. Você precisa estar feliz como você é, conforme relatou Cruz, em 2018. Esse comentário de valor inestimável não é um pronunciamento oficial, constando no site do Vaticano, mas uma conversa particular do Papa. Diego não foi repreendido pelo Papa por ter feito o processo de transexualização, nem por ter se casado depois com uma mulher. Grassi e Cruz não ouviram de Francisco que a tendência homossexual é objetivamente desordenada, podendo conduzir a atos intrinsecamente desordenados, conforme o catecismo. Com isto, não se pode dizer que este Papa menospreza os documentos doutrinários da Igreja, mas nestas questões ele se volta para o que é pastoralmente mais importante: a bondade da criação divina, o amor incondicional a Deus, a acolhida da pessoa e a autonomia de sua consciência. Esses exemplos mostram o que é acolher e não julgar, e valem ainda mais que muitas palavras. Se todos os pais e famílias de LGBT seguissem o exemplo do Papa, recebendo-os em suas casas com seus respectivos companheiros, vários problemas dessa população seriam resolvidos. Então, vocês estão vendo como isso é potente, como isso é bonito? O Padre Luiz está falando assim, olha, tem um Papa, que é o Papa, não pegou a Bíblia e tacou na cabeça da pessoa, falando assim, olha, você nasceu homem, Deus fez homem e mulher, você tem que procriar. Não fez isso. Ele acolheu. Então, se o Papa fez isso, o Papa não está menosprezando os ensinamentos da igreja. O Papa está dizendo que tem caridade para ser feita. Mas tem que ser acolhimento. Independente do que aconteceu na vida dessa pessoa, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amada. Vou dar um exemplo, me permitam, vou dar um exemplo meu, aqui, que é o que vem na cabeça. Quando eu mudei aqui para Maringá, 3 anos atrás, um dia eu fui dar carona para uma vizinha aqui, a vizinha da igreja evangélica, ela mora aqui do ladinho. E ela é uma evangélica muito fervorosa, assim, na frente da minha casa tem a igreja que ela participa, uma presbiteriana, pastora muito gente boa, todo mundo muito gente boa ali. Aí ela não me conhecia, eu vim dar uma carona para ela e para minha mãe, né, para o centro da cidade. Aí minha mãe me apresentou para ela dentro do carro, né, ela entrou, isso aqui, falou, nossa, a evangélica vizinha falou assim, nossa, olha como ele é bonito, né, Laura, que bom que ele veio morar com você, logo, logo, Deus vai abençoar com uma varoa para ele, né, eu fico olhando assim, né, é uma situação meio constrangedora, eu falei, e agora, né, eu falei para ela, olha, muito obrigado, né, porque a senhora está desejando para mim, Deus com certeza vai mandar alguém para mim, mas eu espero que não seja uma varoa, porque se for, eu não vou querer, não, eu gosto do varão. E ela deu risada, né? Ela ficou meio com vergonha, porque, enfim, ela não sabia, eu não estava de unha pintada nem de saia, não tinha como ela saber. Minha mãe nunca deve ter falado para ela. Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ela chegou já com uma verdade para cima de mim. E é isso que o Papa não fez com as outras pessoas, quando ele recebeu. Ele não chegou com a Bíblia, dizendo, olha, na Bíblia está escrito isso, no documento está escrito isso, no Código de Direito Canônico está escrito isso. O Papa disse, quem sou eu para julgar? Bola para frente, vamos lá. Está muito bonito o texto hoje. Tá, maravilhoso. Antes de tudo e qualquer coisa vem o amor, né? Um jornalista perguntou a Francisco o que ele diria a uma pessoa transgênero e se ele, como pastor e ministro, a acompanharia.
o Papa respondeu que tem acompanhado pessoas homossexuais e transgênero, lembrando o caso de Diego, e exortou: as pessoas devem ser acompanhadas como as acompanha Jesus. Em cada caso, acolhê-lo, acompanhá-lo, estudá-lo, discernir e integrá-lo. Isso é o que Jesus faria hoje. A história de Diego não é exaltação do individualismo liberal, nem busca desenfreada do prazer e nem autossuficiência humana que se rebela contra a obra do Criador, mas mostra a verdade interior da pessoa que vem à tona, como na vida de tantos LGBT. A abertura do pontificado de Francisco inclui a exortação aos teólogos a prosseguirem o caminho do Concílio Vaticano II, de releitura do Evangelho na perspectiva da cultura contemporânea. Estudar e ensinar teologia deve significar viver em uma fronteira. O Evangelho encontra as necessidades das pessoas, as quais é anunciado de maneira compreensível e significativa. Beleza. Sublinhe essa frase, que ela é muito importante. Estudar e ensinar teologia deve significar viver em uma fronteira. Sublinha o viver em uma fronteira. Viver em uma fronteira. Viver em uma fronteira. Guardem isso no coração, que a gente já vai falar sobre isso bastante. O que é uma fronteira? Fronteira é um limite. É uma porta por onde entra e por onde sai. A fronteira é um lugar onde mostra limites e possibilidades. É um lugar onde há um hiato, onde há um espaço entre A e B. Então, fronteira é uma ponte. Ou pode ser um muro. Uhum. Francis, encontro de margens. Exatamente. É um encontro de margens. Encontro de limites, né? Eu com o meu limite, você com o seu, e a gente vê junto o que a gente faz com isso aqui. Mas, então, a fronteira é importante. Ela delimita, ela protege, ela cuida. Inclusive, ele explica, né, na qual o Evangelho encontra as necessidades das pessoas, as quais é anunciado de maneira compreensível e significativa. Isso está o Evangelho e as necessidades das pessoas. Perfeito. É isso aí. Vamos lá? Mais um pouquinho? Deve-se evitar uma Deve-se evitar uma teologia que se esgote em disputas acadêmicas ou que contemple a humanidade a partir de um castelo de cristal. Ela deve acompanhar os processos culturais e sociais, especialmente as tradições difíceis, assumindo os conflitos que afetam a todos. Os bons teólogos, como os bons pastores, devem ter cheiro de povo e de rua, e com sua reflexão derramar óleo e vinho nas feridas dos homens, como o bom samaritano do Evangelho. Uma frase muito bonita, né? Os teólogos têm que ter o cheiro do povo da rua. Olha o cheiro do povo da rua. Vamos lá. Para o Papa, o teólogo deve enfrentar o trabalho árduo de distinguir a mensagem de vida da sua forma de transmissão, de seus elementos culturais nos quais, em um determinado tempo, ela foi codificada. Não fazer este exercício de discernimento leva inevitavelmente a trair o conteúdo da mensagem. Faz com que a boa nova, verdadeiro sentido do Evangelho, deixe de ser nova e deixe de ser boa, tornando-se uma palavra estéril, vazia de toda a sua força criadora, curadora e ressuscitadora. Assim se coloca em perigo a fé das pessoas do nosso tempo. A doutrina cristã não deve ser um sistema fechado, privado de dinâmicas capazes de gerar interrogações, dúvidas e questionamentos. Pelo contrário, ela tem rosto, corpo e carne, que se chama Jesus Cristo. É sua vida que é oferecida de geração em geração a todos os seres humanos em todas as partes do mundo. Os estudos de gênero fazem parte da pregação do Papa. Beleza, sublinha aqui. Tá. Aqui agora vai começar no texto as vezes em que o Papa falou sobre questões LGBT, de forma oficial, documento,
alocuções. Na quarta-feira, ele tem na sala Paulo VI, o Papa costuma fazer alocuções, ler textos, reflexões que ele fala. Então, o que o Papa falou sobre questões de estudos de gênero? Estudos de forma acadêmica, né? É importante esse parágrafo aqui, vamos ver. Em alocução pública, ele falou sobre família e a inquietação que tais estudos lhe trazem. Conforme a tradição judaico-cristã, a instituição familiar é um grande dom que Deus deu à humanidade, criando o ser humano, homem e mulher, e instituindo o sacramento do matrimônio. A diferença sexual está presente em várias formas de vida, mas somente no homem e na mulher, essa diferença traz a imagem e a semelhança divina. A sua finalidade não é a oposição ou subordinação, mas a comunhão e a geração. O ser humano precisa de reciprocidade entre homem e mulher para se conhecer bem e crescer harmonicamente. Recentemente, persegue o Papa, a cultura abriu novos espaços, liberdades e profundidades que enriquecem a compreensão dessa diferença, mas também trouxe muitas dúvidas e bastante ceticismo. E fez esta interrogação. Pergunto-me se a chamada teoria do gender não é também expressão de uma frustração e resignação que visa cancelar a diferença sexual porque já não sabe confrontar-se com ela. Para ele, corre-se o risco de se dar um passo atrás. A remoção da diferença seria verdadeiramente o problema, não a solução. Então, academicamente, aqui o padre Luiz cometeu uma gafe, na minha opinião. A teoria de gênero, a teoria gender em inglês significa gênero, ela não quer acabar com as diferenças, ela quer exatamente o contrário disso. As teorias de gênero, elas querem mostrar que existem muitas diferenças que não são somente nos genitais. Aí aqui, para mim, houve um erro teológico, um erro filosófico e teológico do padre Luiz. Mas essa é a minha opinião pessoal. Na hierarquia das verdades não significa nada. Mas eu quis reforçar que o Francisco diz isso. Exatamente, o Papa Francisco falou isso. Quem sou eu, né? Diante do Francisco, nada. Vamos lá. Também. Vai, Hilton. Vamos lá. Também a notável encíclica ecológica do Papa, Laudato Si, foca nas questões de gênero. Cabe ao ser humano aprender a aceitar o próprio corpo, a cuidar dele e a respeitar os seus significados, pois isto é essencial para uma verdadeira ecologia humana. Parou. Olha só. O Papa dizendo, cabe ao ser humano aprender a amar e respeitar o seu próprio corpo. Está ali no documento, cadê? Aceitar o próprio corpo, cuidar dele e respeitar os seus significados no plural. Agora, isso está escrito para pessoas LGBT? Ou isso só vale para LGBT, ou isso vale para héteros também? Para todo mundo, não é? Então, assim, se mulheres, o Papa está dizendo assim, mulheres, então vocês não precisam fazer cirurgia para colocar mama, silicone, não precisa mesmo fazer cirurgia plástica no nariz, na orelha, no abdômen, precisa mesmo fazer implante capilar, precisa fazer... É isso que o Papa está dizendo? Não é isso que o Papa está dizendo. Aqui a gente não pode generalizar as questões. O Papa está dizendo que a gente tem que ter uma harmonia saudável, um amor saudável com o corpo. O Papa está querendo evitar que o excesso de valorização do corpo cause uma idolatria corporal. Chama-se hedonismo. Hedonismo é o excesso de corporeidade. É o prazer somente no corpo. Então, quando o Papa diz, aprendam a aceitar o próprio corpo,
o Papa está falando do corpo físico, mas também do corpo mental. Porque, na verdade, a gente só é aquilo que a gente percebe. Eu não sei como é meu corpo, na verdade. Não sei. Não sei. Eu olho no espelho, é aquilo que eu estou vendo, mas eu sou aquilo ali mesmo? Eu não sei. O que eu vejo de mim no espelho é o que vocês veem de mim? Já pensaram nisso? Então a gente não sabe. Então, o Papa está dizendo: aprendam a amar o seu corpo. Isso independe se é para homem ou para mulher. Então, quando alguém fala assim, pessoas trans querem tirar o pênis fora, querem colocar silicone, mulher também, mulher cis também, para reforçar o gênero. Por que uma mulher cisgênero coloca silicone no peito, na bunda? Por que ela faz sobrancelha? Por que homens fazem agora a faloplastia? Que é uma cirurgia para aumentar a grossura do pênis. Por que é isso? O Francis, nem a voz que a gente ouve do outro é a mesma. Né? Nem a voz que a gente ouve é a mesma. Então, quando alguém falar para a gente assim, as pessoas gays querem fazer cirurgia porque não aceitam o corpo, isso não é verdade. As pessoas heterossexuais têm uma relação com o corpo, heterossexuais cisgênero, têm uma relação com o corpo muito mais complicada do que pessoas transexuais. Sobretudo quem é do gênero feminino, cis feminino. Existe um padrão de modelo aí muito complicado. Tem um livro muito bom sobre isso chamado O Mito da Beleza. Eu tenho ele ali, depois eu mando para vocês. Pode continuar. Esse finalzinho do parágrafo traduz exatamente tudo que você falou. É preciso ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, para o devido reconhecimento de si mesmo no encontro com o outro que é diferente. No horizonte desta encíclica, há algo muito importante do ponto de vista histórico e bastante relevante na contemporaneidade: a refutação do dualismo e do desprezo pelo corpo e pela matéria. Beleza. Então, aqui é outra discordância que eu tenho em relação ao Papa ou ao Padre Luiz, não sei. Que é assim, aliás, hoje é o dia da visibilidade bissexual. Então, é possível que duas pessoas amar homens e mulheres? Para a igreja, atualmente, não. Isso não é possível, pela doutrina. A Bíblia não tem um ensinamento específico sobre isso. Mas nos ensinamentos papais ao longo da história, isso não é legal, isso não existe, é uma desordem. Agora, cientificamente é possível? É. No mundo concreto isso é possível? Isso acontece o tempo todo. Para o Freud, todo mundo é bissexual. A gente só escolhe um lado que tem preferência. E é isso. Então, quando o Papa ou o Padre Luiz dizem aqui nesse documento que querem refutar o dualismo, quer dizer, não existe a dualidade, não existe o dois. É exatamente o contrário disso. As teorias de gênero, eles querem mostrar que existem mais do que dois. Não somente bi, homem e mulher. Existe homem, mulher e alguma coisa que não é nem homem nem mulher. Que a gente pode chamar de terceiro sexo, que a gente pode chamar de alguma coisa, conforme as muitas culturas que a gente conhece. Por exemplo, falei isso ontem no encontro das mães de pessoas LGBTs, do coletivo Cris Serra, que aqui na América Latina, na Norte América e América Latina inteira, antes dos portugueses chegarem, dos espanhóis, dos holandeses chegarem aqui para cá, existiam e existem em algumas aldeias indígenas, a figura masculina do homem, a figura feminina e um terceiro gênero que se chama dois espíritos, que é uma figura que é um terceiro gênero que contempla aquilo que é masculino e aquilo que é feminino numa única pessoa. Então, essa figura chamada dois espíritos, então, vamos lá, homem tem, mulher tem, e tem uma figura que concentra os dois, chamado dois espíritos, espírito masculino e espírito feminino.
Existem na América Central os Mirras, ou Mirra, ou Midra, eu não sei pronunciar, que também têm, são indígenas que também têm essa ideia de que tem um terceiro gênero, que não é aquilo que a gente entende por homem, que não é aquilo que a gente entende pelo que é mulher. Então, o que aconteceu com esses dois espíritos e os midras na América do Norte e na América Latina, na América Central e na nossa Amazônia? Eles foram dizimados pelos cristãos, evangélicos e católicos. Então, quando os portugueses e espanhóis chegavam em uma aldeia onde encontravam esses indígenas, eles eram assassinados, ou eles eram obrigados a se converter e terem comportamentos conforme a genital, sob pena de morte, ou de humilhação, ou de escravização, uma coisa assim. Tem muito material para provar isso. Se vocês jogarem na internet, a primeira pessoa trans que se tem catalogada no Brasil se chama Tibira. Era um índio brasileiro que foi morto por cristãos católicos com um tiro de canhão no abdômen porque não aceitou deixar de ser terceiro sexo. O Francis, as hidras conhecidas como terceiro gênero na Índia. Exatamente, as irras, não sei pronunciar, são conhecidas na Índia. Então, gente, o fato da Igreja Católica dizer que existe homem e mulher não significa que em outros lugares, em outras culturas, não tem outras formas de entender. É isso que a gente precisa entender, isso. Quando a igreja ela diz que existe homem e mulher, tá ok. Mas em outras culturas existem outras possibilidades. Porque entre aquelas pessoas que nós chamamos de homem e que nós chamamos de mulher, tem alguns que não se identificam nem com um nem com o outro. E que a gente diz que essa pessoa que não se identifica nem com um com o outro é doente, ou tá com capeta, ou sei lá, outra coisa. Você queria falar, Hilton? Não. Eu estou fazendo assim com a mão. E é isso que a gente precisa entender, que é não demonizar e nem falar do adoecimento. E que então existem outras possibilidades na história da humanidade e que estão fora do entendimento cristão católico. Agora, o fato da igreja não dizer que não existe, dizer que de novo, o fato da igreja dizer que existe homem e mulher não é a mesma coisa que dizer que fora da igreja não tem outros entendimentos. O que a gente precisa fazer é olhar esses outros entendimentos e se perguntar, será que não existe algo que seja diferente daquilo que é ser homem e daquilo que é ser mulher? Daquilo que é ser masculino e daquilo que é ser feminino? Essa é a pergunta. Vamos lá, Hilton, mais um pouquinho? Vamos lá. Aponta-se Jesus como quem vivia em plena harmonia com a criação, que não se apresentava como um asceta separado do mundo, ou mesmo como um inimigo das coisas prazerosas da vida. Ao falar de si mesmo, disse: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão. Mateus 11:19. Jesus trabalhava com suas próprias mãos, entrando diariamente em contato com a matéria criada por Deus para moldá-la com sua capacidade de artesão. É notável que a maior parte de sua existência terrena tenha sido dedicada a essa tarefa. Portanto, encontrava-se longe das filosofias que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades deste mundo. Todavia, ao longo da história, esses dualismos combalidos tiveram notáveis influências em alguns pensadores cristãos e desfiguraram o evangelho. Questões de gênero e de sexualidade podem ser repensadas com proveito ao se refutar esses dualismos. Beleza, tá aí o Padre Luiz fechando de forma magistral esse assunto, mostrando que na hierarquia das verdades, a nossa verdade, a gente parte de Jesus. Então, como é que Jesus se relacionava com o corpo dele? Jesus comia,
e bebia. Jesus era marceneiro, filho de José. Era um artesão. Então, Jesus manipulava seu corpo para viver na sociedade onde ele estava. Jesus não era um monge. Jesus não era um eremita. Jesus era um homem comum, como qualquer outro homem, que fez tudo que qualquer outro homem da sua época fazia. Comer, beber. Então, beber é pecado? Mas Jesus bebeu. E aí, na hierarquia das verdades, como é que tá isso? Então, a questão é o problema é a bebida ou a forma como eu bebo? Jesus, se o relacionamento de Jesus com o seu corpo era se relacionar bem com tudo aquilo que o corpo podia oferecer, onde é que tem pecado nisso? Por que eu não posso? Bom, gente, hoje alguém quer falar alguma coisa? Perguntas, dúvidas? Tem alguém angustiado que vai sentar no milho chorando? Não? A gente encerrar por aqui hoje. E antes eu quero dizer, vamos ligar a câmera quem puder, para a gente fazer uma fotinha bonitinho. Então, na semana que vem, a gente vai ter aquele aulão. Ele é aberto, tá, gente? Eu vou fazer o card. Quem quiser participar, dos amigos de vocês, amigas, pais, colegas, padres, alguém freira, pode chamar, tá? Quem vai dar aula na semana que vem é a Silvia. A Silvia, ela é uma mulher cis, casada com um homem. Ela mora em Paranaguá. Ela mora em Curitiba, tá do lado. Ela mora em Curitiba. Ela é mãe de pessoas LGBT. Ela é uma ativista. Ela é sexóloga. Participa das comunidades lá em Curitiba. Ela é fundadora de um grupo de jovens LGBT e de um grupo de mães chamado Mami. Mulheres, não sei dizer o resto, mas ela vai explicar. E ela tem um livro chamado Café na Fronteira. Vocês já ouviram essa palavra fronteira hoje? Sim. Falamos agora. Eu confundi, porque eu estou também no grupo de estudo do livro dela. Então, o livro dela que me chegou não foi o de hoje, só que é um grupo no mesmo horário, na segunda e outro na quinta. Aí eu confundi em geral. Ela é ótima. Ela é ótima. Ela foi fundamental nos meus primeiros dias. Então, ela vai ter muito conteúdo para dar. Então, ela vai ser na semana que vem, das 8 horas até as 9h30. Não atrasem, por favor. Mames, Mães do Amor Incondicional, diz o Francis, exatamente. Não atrasem, por favor. Vai ser um conteúdo leve, não vai ser nada pesado. Então, ele é aberto para qualquer pessoa que queira, talvez, começar no grupo ou vir aqui ver como é que é. Vamos lá para a fotinha? Olhem para a câmera, bem aqui, ó. Para a câmerazinha. Sorria, meu bem. Sorria. Vamos lá. 1, 2, 3 e X. Pronto. Já mando lá. E a gravação disponibiliza amanhã. Tchau. Tchau, tchau.